Mais uma vez, boa noite aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Como disse no início da missa, essa missa não é uma missa de tristeza, mas é uma missa de saudade. É uma missa para nós lembrarmos também da nossa morte. Um dia nós partiremos. Tem gente que fala, mas pensar na morte? Pensar na morte. Nós temos que pensar na morte porque nós somos frágeis e nós estamos nesta vida de passagem. Primeira leitura que nós ouvimos do livro de Jó. Jó representa todos nós. Todos nós temos o desejo da imortalidade. Você tem o desejo da imortalidade. No seu coração, você não pensa em morte. No seu coração, na sua vida, parece que não tem fim. Jó toma essa consciência de que ele vai morrer e ele quer deixar gravado. Ele quer deixar as palavras dele cravadas numa pedra, dizendo: eu sei que o meu Senhor ressuscitou, está vivo e voltará e do pó ressuscitará a todos. Jó representa aí também a grande esperança. Então, o epitáfio de Jó é: eu sei que o meu Senhor está vivo e nele eu tenho confiança que ressuscitarei. Qual vai ser o epitáfio da sua vida? Sabe o que é epitáfio? A frase que coloca no túmulo. Perguntei para o diácono qual era o epitáfio que ele ia pôr no túmulo dele. Ele disse: paciência. Qual é? O epitáfio é como se fosse um resumo da nossa vida. Tem a música do Titã, né? Que ele canta, o epitáfio. Eu queria ter amado mais, queria ter chorado mais, queria ter trabalhado menos, queria ver o sol nascer, queria aceitar as pessoas como elas são. Qual é a frase? Qual é a palavra que vai ser o nosso epitáfio? O de Jó é: sei que o meu Senhor está vivo, sei que o meu Senhor ressuscitou e voltará no último dia. Então nós temos que pensar nisso, não pensar na morte. Todos nós temos dentro de nós o desejo e a vontade e o sentimento de que nós somos eternos. E somos. Nós, enquanto estamos nesse mundo, somos finitos. Nós um dia vamos fechar os olhos. Um dia nós somos do pó, voltaremos ao pó. Mas para quem vê o Filho, para quem crê no Filho, tem a vida eterna. Por isso eu sempre digo, para nós cristãos católicos, nós não cremos que a vida termine no túmulo. Deus não nos fez para terminar num túmulo. Deus nos fez para a eternidade. E um dia nós vamos. Qual a diferença de nós e dos nossos entes queridos que já partiram? Eles foram primeiro que nós. Um dia nós vamos encontrá-los. Agora, como é que nós vamos encontrá-los? Será que nós vivemos de esperança? A sociedade, ela gosta de esconder a morte. A sociedade doura a pílula. Esse ano de 2020, a morte nunca esteve tão presente na nossa vida como esse 2020. Você ligava a televisão, morreu 100 de Covid. No outro dia morreu mais 100. No outro dia morreu mais 100. Nós estamos em quase 150 mil mortos. A morte batendo lá e dizendo: olha, tua vida é frágil. Hoje nós vimos aí o ator lá, o Tom Veiga, lá que fazia o Louro José da Ana Maria Braga, com 47 anos de idade, teve um infarto, morreu. A vida é muito breve.
para nós nos preocuparmos com muita mesquinharia. Nós temos que ter a morte na nossa frente. Saber que uma hora nós vamos partir, porque aí nós vivemos bem, porque aí nós amamos, porque aí nós aceitamos as pessoas como elas são, e porque aí nós vencemos a morte. E o Covid não trouxe só a morte física, não. A Covid trouxe a morte espiritual, a Covid trouxe a morte psicológica, a Covid trouxe a morte com a fome. E nós temos medo da morte física. Não, quando nós formos embora, vai ser a nossa libertação de toda esse sofrimento que nós vivemos na carne. Então, nós temos que ter esperança. Nós nos entristecemos quando perdemos um ente querido, nós choramos, mas não devemos chorar lágrima de tristeza, nem de arrependimento. Nós temos que derramar lágrimas de saudade, lágrimas porque Deus permitiu que o nosso ente querido vivesse conosco e fosse sinal do amor dele na nossa vida. Será que a morte pode separar de quem a gente ama? Separa fisicamente, mas nós estamos ligados a eles. E nós sabemos que viemos de Deus, vivemos essa vida e voltamos para Deus. Isso é viver a eternidade. E Jesus vem dizer: todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou mandar eles para longe, eu quero eles perto de mim. Nenhum de nós vai se perder, porque nós vemos a Jesus, porque nós cremos em Jesus, e o amor vence a morte. O amor é tão forte como a morte. A morte não nos transforma, o amor também nos transforma. Por isso essa frase eu gosto tanto: o amor é tão forte como a morte. É a frase lá do Sabedoria, se eu não me engano, capítulo 5. O amor é mais forte que a morte. Então, nós temos os entes queridos no céu. Peça a Ele. Ele está contemplando Deus face a face. Ele já passou por esse vale de lágrimas. Ele já cumpriu a sua missão nesse mundo. Claro que fica a saudade. Claro que fica o medo da morte. Todos nós temos medo. E os filósofos diziam que o homem tem medo da morte porque a morte é o desconhecido. Muitas vezes nós não sabemos para onde vamos. Muitas vezes nós não sabemos como acontece. Mas Jesus veio ensinar para nós. Todos nós morremos. Nós estamos no mundo dos morrentes. Sabiam? Estar vivo quer dizer que a cada dia eu estou caminhando para a morte. E eu entro no mundo dos viventes, que é a vida eterna. Quem não morre mais. Quem está na eterna alegria, contemplando o seu Senhor. Nós vivemos no mundo passageiro, por isso é o mundo dos morrentes. Mas nós temos muitas mortes. Quero rezar, e estou rezando essa missa, por todas as famílias dos enlutados, que perderam seu ente querido com o Covid, não puderam se despedir com um velório digno, não puderam dizer adeus. Quantas outras pessoas também morreram de outras doenças e por causa da Covid nós não podemos fazer lá a celebração de despedida. E aí nós vivemos o luto. Como é difícil viver o luto. Como é difícil. Padre, mas o senhor é padre. Eu estava fazendo um curso e eu falei para o instrutor. Ele estava perguntando no curso do que a gente tinha medo. Ele sabia que eu era padre, os outros alunos não. Aí eu falei assim, eu levantei a mão e falei: eu tenho medo da morte. Ele falou: mas o senhor é padre. Eu falei: eu sou padre, sou humano e tenho medo da morte, como todos nós temos.
Agora, tem gente que vive o luto. Luto pode ser um dia, luto pode ser 6 meses, luto pode ser 1 ano, luto pode ser 10 anos. Mas nós temos que nos libertar do luto, porque o luto não impede que nós vivamos. Então, é muito difícil as pessoas que perdem um ente querido e guardam o choro. Há muitas pessoas que perdem um ente querido e não vivem aquele luto, aquela perda de quem ele ama, não consegue se despedir e vive atormentado a vida inteira por causa do luto. Os psicólogos, os padres, as pessoas, toda a nossa preocupação pós-pandemia é como lidar com o luto das pessoas. Pós-pandemia, como vamos lidar com a fome? Pós-pandemia, como vamos lutar contra o desemprego? E tudo isso é sinal de morte. Como é que nós vamos lutar contra uma política corrupta, que roubaram o dinheiro que era destinado à saúde para tratar o Covid? Isso é morte. Nós vivemos num mundo de morte. E nós só vamos para o céu. Tem gente que fala, reza a missa de 7º dia, parece que manda a alminha para o céu. Missa de 7º dia não é para pagar para a alma entrar no céu. Quando rezamos pelos nossos entes queridos, pedimos para que eles tenham paz junto de Deus e que eles peçam a Deus por nós. Tem gente que reza, nós temos que rezar. Tem tanta morte que nós temos que enfrentar. Nós morremos a cada dia com o nosso egoísmo, com a nossa maldade, com a nossa ganância, e isso também é morte. Tem tanta gente viva que está morta. O epitáfio lá da música dos Titãs diz: eu devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer. Quem de nós já viu o sol nascer? Quem de nós já contemplou a natureza? Não, nós estamos ali enfiados na cabeça nos problemas, nós estamos ali enfiados na cabeça no luto, nós estamos ali numa preocupação financeira, econômica, porque a pandemia acabou, porque a economia não podia morrer. O infeliz que pegar Covid morre, mas a economia não pode morrer. Então vamos abrir tudo. E é ano de eleição, então vamos abrir tudo. Só que quantas pessoas pegaram Covid? Quantas pessoas morreram para que a economia não morresse? Então, nós estamos olhando para a eternidade. Você quer ir para lá? Você quer ir para o céu? O céu começa aqui. O céu começa agora. Agora pense, sua vida vai ter um fim. Aproveite. Não guarde o melhor vinho da tua vida para o último dia, porque pode ser que não tenha último dia na sua vida. Pode ser que o último dia seja hoje. Você amou, você perdoou, você comeu o que tinha vontade, você descansou, você ajudou alguém que precisava. Nós temos que viver na certeza de que nós vimos o Senhor, nós cremos em Jesus Cristo, e porque Ele morreu e ressuscitou, todos nós também vamos morrer e ressuscitar. Então, que Deus console o coração. São Francisco Xavier dizia que muita gente pergunta: eu posso chorar por meu ente querido? Pode. Só que as lágrimas que descem aqui dos seus olhos, elas devem cair no seu coração e fazer o seu coração fecundo para amar as pessoas. Pode chorar pelo ente querido, pode. Só que essas lágrimas, ela tem que molhar teu coração, ela tem que amolecer, ela tem que fazer o seu coração ser um lugar fértil, onde brote vida, onde brote amor, onde brote perdão.
Então que Deus console. Hoje pode ter sido um dia triste para você, hoje foi um dia de passeio, hoje foi um dia de ir para a praia. Cada um aproveitou o seu dia, o seu feriado como pôde. Nós estamos aproveitando, rezando pelos nossos entes queridos e lembrando que a nossa vida é finita. Um dia nós vamos dizer adeus, mundo dos morrentes, agora entro no mundo dos viventes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.